gostaria de estar meditando com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema, né? Jesus, mediador, modelo e mestre, né? Baseado aí em 3 versículos das Escrituras que nos ensinam sobre o caráter de Jesus, quem é Jesus, a missão de Jesus. Então quero ler 1 Timóteo capítulo de número 2, versos 5 e 6, capítulo 2, versos 5 e 6, que diz assim, é uma palavra do apóstolo Paulo ao seu jovem pupilo, pastor Timóteo, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, o texto de 1 Timóteo 2, 5 e 6. O segundo texto está lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2, verso 5 até o verso de número, eu vou ler até o 11, né? Filipenses 2, 5 a 11. Também palavra do apóstolo Paulo que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o último texto que eu quero ler está lá em João, capítulo de número 15, verso de número 31. João 15, capítulo 15, João capítulo 15, que diz assim, a palavra do nosso Deus. Digo, não, é João capítulo 8, 8, verso 31. Me perdoe aqui, João 8, 31, que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Sois verdadeiramente meus discípulos. Lembrando também que o Senhor Jesus nos ensina em João capítulo 15, eu falei 15, 31, não, é 15, 14, que fala assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Eu vou estar orando agora, pedindo que Deus nos abençoe nessa exposição da palavra do Senhor. Ó Deus, a tua palavra ela não está algemada, mas a palavra é livre. Por isso, ó Deus, que a despeito de nós não estarmos presencialmente com muitos irmãos, a palavra, Deus, tem poder para instruir, para corrigir, para exortar, para consolar, para apontar o caminho da tua salvação. E esta palavra que é livre, que ela tem poder, que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a designou, de prosperar no coração das pessoas que estão nos assistindo, os que estão aqui conosco também, ó Deus, e a quem puder ter acesso a esse momento de ouvir a tua palavra. Que essa palavra produza bons frutos na vida de todos nós, ó Deus. Peço, ó Deus, a tua graça, a tua bênção, reconhecendo fragilidades, os meus pecados, as minhas limitações, e exalto o nome de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, Jesus, mediador, modelo e mestre. Nós estamos nessa semana naquilo que a tradição cristã, principalmente para os romanos, a igreja romana, na semana de Ramos, né? Na semana de Ramos. E nós sabemos que é uma semana que antecede aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, quando Jesus foi
levado para julgamento, levado para ser condenado e passar pela via crucis, passar pela morte de cruz, conforme as Escrituras nos ensinam. Então, eu gostaria de estar pensando sobre a cristologia, que é um dos aspectos doutrinários que nós, como igreja cristã, igreja reformada, temos, pensar em Jesus Cristo. Houve um concílio em Niceia, 325, outro concílio em Constantinopla, 381, 431 em Éfeso, Calcedônia em 451, em Constantinopla em 553 e em Niceia 787. Então, todos esses momentos históricos dessas palavras, havia o que se chama de Theotokos, que dava a ideia para alguns desses estudiosos que Maria fosse mãe de Deus, fosse portadora, ou aquela que dá luz, aquela que gera, aquela que é a genitora de Deus. Então, e esse tema gerou muitas controvérsias acerca do Mater Dei, mãe de Deus, como se Maria fosse mãe de Deus, né? E um dos concílios, concílio de Éfeso, em 431, havia, então, esse tema estava em voga naqueles dias, de Maria ser a mãe de Deus. Na ocasião desse encontro em Éfeso, houve um estudioso chamado Nestório, e que defendia não o Theotokos, não de que Maria fosse mãe de Deus, mas defendia o que ele chama de Christotokos, ou seja, ele defendia a ideia de que Maria foi genitora de Cristo e não de Deus, né? Então, isso causou uma grande divisão na igreja, que até então era a única igreja católica, apostólica, romana da época, gerando uma cisão, formando a igreja da Síria, do Oriente. Nestório, então, ele defendia que Cristo ele possuía duas naturezas, né? E negava que Maria fosse mãe de Deus, sendo apenas mãe da natureza humana de Cristo e não da natureza divina. Por outro lado, houve um outro concílio posterior, chamado Concílio de Constantinopla, em 551, que defendeu não a questão do Theotokos, não que Maria fosse mãe de Deus, mas defendeu a ideia do monofisismo. O que é isso, pastor? Que palavra difícil é essa? O monofisismo é a ideia de que Jesus só tinha uma única natureza, só uma. Se de um lado, quem defendia o Theotokos, Maria era mãe de Deus, por outro lado, havia nesse concílio chamado Concílio de Constantinopla, a defesa de que Jesus tinha uma única natureza. E houve, portanto, esses 7 concílios que eu citei aqui há pouco, né? Onde é que nós fincamos o pé? Onde é que nós definimos como igreja protestante, igreja reformada? Onde é que nós nos ancoramos? Nós nos ancoramos em um concílio chamado Concílio de Calcedônia. Esse concílio de Calcedônia aconteceu em 451, lembrando que é 451 depois de Cristo. E esse concílio defendeu uma união chamada união hipostática. O que é união hipostática? É uma união sem mistura, sem confusão. E esse concílio defendeu a união hipostática de Cristo, que Cristo tinha duas naturezas. Esse concílio, então, ele refuta o pensamento do Theotokos, que Maria fosse mãe de Deus, refuta o monofisismo, que Jesus tinha uma única natureza, e afirma categoricamente que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que Jesus tinha uma natureza divina e uma natureza humana. E segundo a natureza divina, ele é consubstancial ao Pai, possui a mesma substância, a mesma natureza do Pai. Mas,
segundo a natureza humana, ele é constituído e é consubstancial a nós. Ou seja, Jesus tem as mesmas características que cada um de nós. Ambas as naturezas estão unidas, sem mistura, sem modificação, sem divisão e sem separação, conservando cada qual a sua união, na sua união, a sua própria especificidade. Portanto, nós cremos, tal qual uma expressão em latim que diz que Jesus é o et vere Dei, Jesus é o et vere homo. Ou seja, Jesus é o verdadeiro Deus e Jesus é o verdadeiro homem. E essas duas naturezas, elas estão inerentes a ele. Interessante também que um momento posterior na história, quando Martinho Lutero, monge agostiniano, vai escrever sobre as 95 teses, a 94ª tese e a 95ª tese de Lutero, ele falava de Cristo. E percebam o que Lutero falava. Ele dizia assim: admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça. Quem é o cabeça? Efésios capítulo 5 fala, é Cristo. Cristo através de seu padecimento, morte e inferno, porque Jesus passou duras penas ali na cruz. Segue ele. E assim esperem entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilidades diante de consolações infundadas. Lutero, portanto, na 94ª e 95ª tese que ele afixa ali no castelo, na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, ele escreve isso. E o mais interessante é que a primeira tese de Lutero também fala de Jesus, ou seja, ele começa falando de Jesus e ele termina falando de Jesus. E na primeira tese, Lutero escreveu dizendo assim: nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, e certamente que toda a vida dos fiéis na terra seja um contínuo arrependimento, isto é, a verdadeira penitência. Ou seja, nós temos aqui então, irmãos, dois testemunhos. O testemunho do Concílio de Calcedônia, que fala Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Nós temos o testemunho histórico de um personagem respeitadíssimo, aquele que abriu o caminho para o protestantismo, Martinho Lutero, quando ele fala Jesus é o Filho de Deus, arrependei-vos, se aproximem dele, ele é o Senhor. Considerando o Concílio de Calcedônia, historicamente aceito, considerando os argumentos de Martinho Lutero acerca das 95 teses, nós podemos ainda buscar nas Escrituras algo tremendo. Lá na Epístola de João, capítulo de número 5, versos 6 a 12, primeira Epístola de João, o apóstolo João, ele também está falando de Jesus. E ele fala de Jesus de que forma? Ele está apontando Jesus quando ele diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Um parêntese, quando João fala, este é aquele que veio por meio de água e sangue, batismo e a morte de cruz, água e sangue. Continua ele, pois 3 testemunhos no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e os 3 testemunhos na terra, o Espírito, a água e o sangue. E se admitirmos o testemunho dos homens, o de Deus é maior. O que João está querendo dizer? Ele está dizendo assim, olha, há um testemunho evidente. Jesus, ele é o centro, né? 3 testemunhos. O Pai testificou no batismo de Cristo. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai recebe o seu Filho, quando Jesus na cruz, morrendo ali, ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus tem esse testemunho do Pai no batismo. Jesus tem o testemunho do Pai, que o Pai recebe o seu Espírito. E nós temos aqui, irmãos, o testemunho do próprio Espírito Santo testificando o ministério de Jesus.
o qual o testemunho de Deus sobre o seu Filho, no capítulo de número 5, verso 10, fala: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, Deus o faz mentiroso, não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, o que eu quero que você entenda com essas argumentações? Nós temos o testemunho do Pai sobre o Filho. Nós temos o testemunho do Espírito, no tocante às Escrituras, que inspirou todas a Escritura e que aponta para Jesus. Nós temos, historicamente, os concílios, o concílio de Calcedônia, que fala: Jesus é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Nós temos Martim Lutero falando: olha, Jesus, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Então, queridos, o que mais nos resta para que nós possamos crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Por isso, nós temos que entender que nós estamos nessa semana que antecede a Páscoa, e nós temos que avaliar se de fato nós estamos vivendo o evangelho que Cristo gostaria que nós vivêssemos. Porque a Páscoa nada mais, nada menos que foi aquele momento em que o povo hebreu é libertado do cativeiro egípcio, os anos de escravidão, 430 anos que eles estiveram ali, e que agora o Senhor, usando a figura de Moisés como uma tipologia de um libertador, como Cristo, levanta Moisés para que Moisés pudesse então ser aquele que pudesse conduzir o povo hebreu para a libertação. E nessa libertação eles não viveriam mais como escravos, não estariam mais como escravos, mas como livres na terra, com a língua, com a possessão, com a família. E a Páscoa é exatamente a celebração que o próprio Deus ordena para que assim que eles saíssem, que passassem o Mar Vermelho, eles pudessem celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa, eles deveriam ter ali um cordeiro assado, ter o pão, o maná, eles ter o pão sem fermento, e ao mesmo tempo eles deveriam desfrutar desse momento comendo uvas amargas, para lembrar dos tempos difíceis que foi o Egito. E Jesus vai morrer exatamente na semana da Páscoa, passando pela Via Crucis, exatamente nessa semana que lembram historicamente, na história dos judeus, aquele livramento que houve entre o Egito, agora eles estarem, aquele povo, desfrutando da terra prometida. Eles foram libertos, eles foram livres. Queridos, portanto, Jesus, ele é para nós o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele precisa ser para você aquele que deve ser o centro da sua vida. Nós lemos aqui no texto que o apóstolo Paulo nos ensina, ele é o mediador. Nós lemos aqui o texto que esse Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi pisado por conta dos nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados. Nós temos que considerar, portanto, 3 aspectos da vida de Jesus. 3 questões que didaticamente a gente pode falar, 3 M's. Jesus, eu preciso crer nele como mediador. Paulo está ensinando a Timóteo, ele é o mediador. Só há o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, quando a Bíblia nos aponta Jesus como mediador, não tem Maria, não tem igreja, não tem apóstolo, não tem campanha, não tem cargo, não tem nada disso que vai nos aproximar de Deus. A mediação única é Jesus. Ele é o mediador entre nós e o nosso Pai. Ele é o intercessor, ele que está no meio, e a cruz foi colocada exatamente no meio. Jesus foi colocado no meio para que por meio do seu sacrifício nossos pecados fossem expiados.
o sangue derramado na cruz fosse a oportunidade que nós temos de ter os nossos pecados perdoados. Ele é o mediador. Não há outro mediador. Não há outro igual, como nós cantamos aqui. Não há outro, somente Jesus. E você precisa crer nisso. E nós precisamos viver intensamente esta mensagem de Jesus como o mediador entre nós e o nosso Deus. Segundo, ter Cristo como modelo de vida. Ter Cristo como modelo de vida. Lá em João capítulo de número 13, quando Jesus está com seus discípulos, quando ele está num momento sublime, onde ele pega uma bacia, ele pega a água, ele chama os seus discípulos, certamente com os pés empoeirados, com os pés machucados, pelas caminhadas na evangelização que faziam naquele tempo. Jesus toma uma toalha, pega a água, a bacia, se inclina diante deles e começa a lavar os pés daqueles discípulos. Os discípulos ficam assustados, principalmente o apóstolo Pedro, diz: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Aí Jesus diz a ele: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro então se permite ser banhado, ser lavado pelo Senhor Jesus, simbolizando que é Jesus quem vai lavar os nossos pecados, é Jesus que vai tratar das nossas vidas, mas ele diz assim: olha, eu vos dei o exemplo, na sua humilhação, na sua humildade, se inclinando diante daqueles discípulos. Jesus, portanto, é esse modelo, mas esse modelo também que deve ser aprendido naquilo que Paulo está falando em Filipenses capítulo 2, verso 15, quando ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Até aqui, queridos, maravilha, tremendo. Ele está nos estimulando, Paulo estimulando a igreja de Filipos e a nós, a olhar para Cristo e ver a obediência de Cristo, a abnegação de Cristo, o esvaziamento de Cristo, para que nisso nós pudéssemos ser salvos. Ele foi obediente até a morte de cruz, ele assumiu a forma de servo. E aí, ao final desse capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor. Nós precisamos crer que Jesus é esse modelo, é essa referência, esse paradigma de salvação. Não há outro. E nesse sentido, queridos, nós estamos vendo dia após dia, com relação ao que nós estamos passando, o coronavírus está aí. E eu tenho assistido algumas autoridades reconhecidamente cheias de poder, algumas autoridades que de alguma forma estão declarando e reconhecendo que o seu poder, a sua competência, ela está limitada diante de vírus que nós não enxergamos, mas que nesse reconhecimento eles estão chegando à conclusão que só Deus pode mudar esse cenário. Alguns presidentes de algumas nações dos Estados Unidos, Paraguai, Panamá, estão reconhecendo: olha, Jesus, tenha misericórdia de nós. Deus, tenha compaixão de nós. O nosso presidente também reconhecendo que Deus precisa intervir nesse quadro, mas intervir não somente para livrar-nos dessa pandemia, mas um Deus que precisa intervir para livrar-nos do pecado, e para livrar-nos do pecado é olhar para Cristo, e é exatamente isso que Paulo está ensinando para a igreja de Filipos, para que todo joelho se curve, se dobre e reconheça que não há outro senão somente o Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare, confesse: Jesus é Senhor. Então, nós temos aqui, irmãos,
essa mensagem preciosa. Jesus é esse que nos chama a crer nele como mediador. Jesus nos chama a crer nele como o modelo, como o padrão, o qual Deus quer que nós experimentemos o seu poder sobre a nossa vida. No entanto, a Bíblia nos ensina que se nós cremos nele, o Senhor fará fluir em nós rios de água viva. A Bíblia nos ensina, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e ser nova criatura é ser parecido com Jesus, é ter o caráter de Cristo introjetado em nós mediante a ação do Espírito Santo. E por último, ter Cristo como mestre e Senhor. Eu li há pouco o texto de João, capítulo de número 8, verso 31, e citei João 15, 14, porque os dois textos vão dizer assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E outro texto vai dizer assim: se vós permaneceis na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Vós sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus, ele quer nos ensinar, queridos, que nós precisamos permanecer na sua palavra. Jesus quer nos ensinar, como mestre, que nós precisamos seguir os seus caminhos. E se nós seguirmos os caminhos que ele estabelece nas Escrituras, nós certamente agradaremos o coração do Pai. Ele, como mestre, disse o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus se preocupou o tempo todo em fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai estabelecida sobre a vida de Jesus, ela vai se cumprir até o último momento, onde esse Cristo, na sua humanidade, obedece até ir à morte. Jesus nos ensina em Marcos capítulo 8, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está nos ensinando, irmãos, o quanto nós precisamos obedecer à vontade do Pai, o quanto nós precisamos seguir a direção do Pai. Como Ele também, como sendo o nosso mestre, nos dá instruções. E se nós queremos viver como cristãos maduros, nós precisamos conhecer a vontade do nosso mestre. E eu conheço a vontade do Mestre Cristo à medida que eu conheço a sua palavra, à medida que eu conheço o Evangelho, à medida que eu conheço as verdades bíblicas. E a cada momento que eu vou conhecendo essas verdades, eu vou sendo mais apaziguado. Eu tenho certeza que há muitas pessoas angustiadíssimas nesses dias por conta da restrição social, por conta das incertezas econômicas, por conta das possibilidades de perdas, não só de emprego, mas de recursos. Mas quem tem Cristo, quem tem o Senhor Jesus, quem já entregou a sua vida para Cristo, sabe que os nossos olhos não estão postos na terra. Os nossos olhos não estão postos aqui, mas os nossos olhos estão postos nos céus, porque Jesus já nos ensinou e ensina para você também, que nós temos que pensar não nas coisas daqui da terra, mas pensar nas coisas lá do alto, lá do alto. O Senhor Jesus nos ensina que não é hora de acumularmos as coisas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões roubam, escavam, mas que para que nós estejamos, sobretudo, tendo o tesouro nos céus. É isso que Ele deseja de cada um de nós. Então Jesus é esse mestre que por excelência quer nos ensinar o caminho da vida eterna, o caminho da comunhão com o Pai, o caminho de uma vida que, ainda que aqui na terra seja difícil, mas o resultado final vai ser glorioso. Eu quero encerrar essa fala dizendo o seguinte: se tudo que nós cremos, tudo que nós aprendemos das Escrituras não for verdade, eu tenho certeza que quem viveu não perdeu absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que dizem, puxa vida,
A Bíblia é um livro qualquer. Se alguém viveu aquilo que a Bíblia diz, no pensamento desse, como se fosse um livro qualquer, nós não perdemos nada. Porque a Bíblia nos eleva. Mas sendo ela a verdade, sendo ela a palavra de Deus, sendo ela o testemunho de Deus às nossas vidas para que nós possamos ter salvação, e crendo nas Escrituras como nós cremos, pregando as Escrituras como nós pregamos, anunciamos o Evangelho como o Senhor assim nos anuncia, sendo isso verdade, aí eu vou dizer que quem perdeu foi quem não creu. Quem não creu, perdeu. Então, eu quero desafiar a você que nos escuta a olhar para a Bíblia não só como um livro histórico que muda moralmente o nosso comportamento, mas olhar para a Bíblia e para os ensinos, sobretudo centralizados em Cristo, que nos apontam o caminho para a vida eterna, para essa comunhão com o Pai, para essa comunhão com Deus. É isso que a Bíblia quer nos ensinar. João capítulo 6, verso de número 47, Jesus vai ensinar o seguinte: quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. E ele fala dessa vida eterna não como algo futuro, mas como algo presente, como algo hoje, agora. Quem crê tem a vida eterna. Então, é por isso que nós, você como crente, a despeito de ter todo esse cuidado com a asepsia, com a higiene, com o corpo, com a sua saúde, se preservar, nós precisamos saber que nós temos um Deus que já garantiu a nossa salvação, um Deus que já garantiu a nossa vida eterna. E é por isso que Paulo vai nos ensinar dizendo: e se morremos, para o Senhor morremos, e se vivemos, para o Senhor vivemos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe. E eu gostaria então que você pudesse estar se atentando a esta palavra. Creia no mediador. Abandone toda e qualquer confiança fora de Cristo. No dinheiro, no poder, na fama, no sucesso. Abandone toda e qualquer confiança nesse sentido. Coloque a sua confiança em Jesus. Segundo, viva como um discípulo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso Senhor. Vós sois meus discípulos se fizeres aquilo que eu vos mando. Se vocês permanecerem nas minhas palavras. Terceiro, aprenda a esvaziar-se de si mesmo, como Jesus esvaziou-se de si mesmo, obedeceu, se humilhou para glorificar o Pai. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E nisso ele glorifica o Pai. Como ele, você também será exaltado. E a exaltação de Jesus, aquele que crê nele, é a convicção de salvação, a convicção de vida eterna. Quero orar nesta hora, encerrando esse momento, e pedir que você esteja avaliando a sua vida, se Jesus está sendo de fato esse mediador para você, se Jesus é esse modelo, se Jesus é esse mestre, ou se você tem vivido a vida tão longe dessa realidade, e o quanto você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender de uma vida longe do Senhor, e entender que o plano de Deus para a sua vida é um plano de salvação e de vida eterna. Vamos orar, e após nós estaremos cantando mais uma canção. Peço que os jovens aqui estejam preparando mais uma canção após a oração, e assim estamos encerrando aí a nossa parte devocional. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que estejas com aqueles que já te conhecem e que talvez estejam vivendo uma vida sem essa consciência e sem essa proximidade de Jesus como nosso mediador, como nosso modelo, como mestre. Ó Senhor, a igreja muitas vezes ela repete atividades,
mas muitas vezes ela repete, ó Deus, sem ter a consciência da tua presença, sem ter aquele coração sincero. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, se até aqui temos feito isso. Perdoa as nações, perdoa-nos, ó Pai, como Brasil, como nação brasileira. E, ó Deus, aproxima-nos de Ti mesmo, por meio de Jesus Cristo, o Teu Filho, o mediador, o modelo, o mestre. Ó Deus, se alguém está nos ouvindo e ainda não teve uma experiência profunda com Jesus, Pai, que o Senhor, onde quer que esteja essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, essa senhora, esse senhor, ó Deus, essa família reunida, que o Senhor possa manifestar graça e compaixão e trazer a eles a Tua salvação. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque essa salvação já nos foi oferecida. Ó Deus, o Senhor já nos convenceu. Ó Deus, e permita-nos ser usados sempre para levar a Tua palavra. Que a nossa vida seja para a glorificação do Teu santo nome. Ó Deus, aqueles que já Te conhecem, exaltarem e testificarem de que não há outro e só há salvação em Jesus, o Salvador das nossas vidas. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.